Pessoal, nesse vídeo nós vamos conversar um pouco e eu quero que tu faça as tuas anotações para olhar para o planejamento e orientar os professores da tua escola num conceito super básico e super importante para esse cenário. O que é uma aula nessa modalidade que nós estamos trabalhando? Vou compartilhar com vocês o que tem acontecido na prática, tá? Alguns professores me dizem que aula é igual a webconferência. Não importa qual plataforma é usada para fazer a webconferência, tá? Ou seja, eu só entendo como aula quando eu estou conectada ao mesmo tempo com os meus alunos via webconferência, por vídeo. Isso é uma possibilidade de atividade síncrona, que como nós vimos nos vídeos anteriores que eu apresentei para vocês, né? As atividades síncronas são aquelas previamente marcadas com os alunos em que nós conectamos ao mesmo tempo com eles. Então, quando vocês fazem uma reunião pedagógica por webconferência, vocês estão realizando uma atividade síncrona, ou seja, ao mesmo tempo, todo mundo ao mesmo tempo. As atividades assíncronas são aquelas que são enviadas para os alunos realizarem no seu tempo, dentro de um período em que nós estipulamos para a devolutiva. Que nesse cenário tem sido, quando possível, pela bandeira do município, né, a retirada e a devolutiva na escola de forma física, em papel. Pode ser por acesso digitalizado aos materiais e pode ser por acesso online. O aluno acessa uma plataforma, né, um ambiente ou no próprio site e pega as atividades lá para realizar. Essas são as atividades assíncronas. Quando nós falamos de aula, nessa modalidade que nós estamos trabalhando, nós estamos falando de articulação entre atividades síncronas e atividades assíncronas. Isso é o que gera uma aula. Portanto, a aula não é só quando estamos em webconferência com os nossos alunos. Principalmente num cenário em que nós ainda temos muitos alunos excluídos do processo por limites de acesso à internet, à rede, sobretudo em horários pré-agendados. Por quê? Nós temos que lembrar que uma coisa é nós nos matricularmos num curso EAD, que nos dá informação no momento da matrícula, que as aulas, que as atividades síncronas acontecerão em tais e tais horários. Bom, eu estou me matriculando neste curso e eu sei que eu terei webconferências com o meu professor ou com o meu tutor, das 19 às 20, 3 vezes na semana. Bom, se eu estou me matriculando neste curso, eu tenho que ter disponível no turno da noite, das 19 às 20, esse horário para estar conectada com o professor e com o tutor para acompanhar o curso. Na realidade que nós estamos vivendo, isso não se aplica, porque os nossos alunos estavam na escola das 8 da manhã ao meio-dia e eles não se matricularam no curso para as 8 ao meio-dia ter um dispositivo conectado à internet à disposição deles. E só isso já faz toda a diferença na nossa limitação de atividades síncronas. Porque se os nossos estudantes estão compartilhando dispositivos, compartilhando internet, compartilhando ambientes, quando eles existem adequados para assistir às aulas, não adianta eu querer fazer uma webconferência às 9 horas da manhã, se às 9 horas da manhã os familiares estão trabalhando e essa criança não tem dispositivos ou não tem internet. Talvez ela pudesse participar de uma webconferência às 20 horas. E aí tá fora do nosso horário de trabalho. Então esse é um limite que nós temos muito grande, né, na organização do nosso trabalho, tendo em vista que não somos uma escola, não somos uma rede de ensino que oferece educação à distância. Não, nós estamos num momento caótico de adaptação e tentando arrumar os meios de fazer a escola chegar dentro das casas. Portanto, uma aula não pode ser sinônimo de encontro síncrono. As atividades síncronas é mais uma atividade, um modelo de atividade que pode ser ofertado para os alunos dentro da composição, do que nós chamamos aula nessa modalidade. Então a aula aqui, para computar uma aula, dizer eu dei uma aula, eu tenho que pensar na articulação de atividades síncronas e assíncronas. Ah, Tamara, mas na minha comunidade pouquíssimos alunos têm acesso à internet e podem participar de momentos síncronos, não tem problema.
Por isso, a importância do diagnóstico. O diagnóstico é que nos dá qual vai ser a melhor estratégia de oferta de experiências de aprendizagem para os nossos alunos. Se eu tenho um diagnóstico e eu sei que da minha turma de alunos, e isso vai de forma escalonada, o professor tem que ter noção da sua turma, tem que ter esse diagnóstico claro da sua turma, e vocês e a gestão tem que ter um diagnóstico claro da comunidade como um todo. Em dados, especificamente, não tem porque eu acho que não tem ou porque ele diz que não tem para não participar. De fato, averiguar e ter certeza de quais são as condições de cada um dos nossos alunos para acessar as atividades, tá? A tendência, pela nossa resistência à mudança, isso tanto para professores, quanto alunos, quanto as famílias, serve para qualquer ser humano, já bloquear de imediato qualquer possibilidade que seja diferente daquilo que eu estou habituado, daquilo que eu estou acostumado, daquilo que me é familiar. Então, a gente tem visto muitas famílias dizer, não, eu prefiro que seja impresso. Não é porque não tem condições de acessar, é porque prefere mesmo impresso, porque é mais familiar, porque já é mais conhecido, dá menos trabalho. Eu vou lá, pego a folha e o meu filho faz a folha, e isso ele já está acostumado. O tema já vinha assim, é assim que eu conheço. Só que com os limites, conforme a gente avança no número de casos, isso vai se tornando cada vez mais difícil. E a gente também ceder a essa preferência também aumenta a circulação das pessoas, também aumenta a nossa presença dentro da escola e também dificulta a contenção do contágio, que é o que nós deveríamos estar tentando que acontecesse, certo? Por isso a importância do diagnóstico claro, porque deste diagnóstico é que a gente vai poder criar as estratégias de comunicação e de manutenção das atividades de acordo com o que é a realidade da nossa escola. Eu posso computar uma aula só com atividades assíncronas? Pode. Precisa obrigatoriamente ter atividade síncrona? Não. Se nós temos limites de acesso, não vão ter atividades síncronas. Agora, se eu tiver parte dos alunos que tem possibilidade, sim, nós vamos oferecer, nós vamos gravar, se for o caso de uma webconferência, e se não for o caso de uma webconferência, nós vamos transpor essa oportunidade de aprendizagem que foi dada de maneira síncrona numa modalidade assíncrona. Essa compreensão do que é aula, ela é muito importante porque isso vai impactar direto em como o professor vai planejar a aula dele. Uma outra coisa que eu tenho escutado com frequência, além de que aula é webconferência, que não eu tenho escutado que as atividades que são enviadas, as atividades assíncronas, elas são iguais a como se fossem tema de casa, e também não é. Quando nós enviamos ou quando nós permitimos que os professores enviem tarefas como se fosse tema de casa, para que os alunos façam, executem em casa, nós não vamos conseguir acompanhar a aprendizagem. E eu ousaria dizer, inclusive, que nós vamos proporcionar pouquíssimas aprendizagens. Porque uma coisa é eu estar desenvolvendo um trabalho em sala de aula com os meus alunos, ter a interação física presencial, conduzir os processos de aprendizagem junto com eles e enviar para casa um tema no caderno ou uma folhinha para que ele exercite, para que ele reforce ou para que ele faça uma atividade extra sobre aquilo que a gente está trabalhando em sala de aula. Isso é uma coisa. Outra coisa é o aluno estar total privado desse vínculo e dessas relações e receber uma folhinha sobre algo que ele não viveu na sala de aula, que ele não compartilhou, que ele não teve condução de processo e ter que fazer isso com autonomia. E às vezes com o apoio de um adulto que não tem conhecimento para auxiliar esse estudante, como nós faríamos em sala de aula ou como se nós tivéssemos dado a explicação toda anterior em sala de aula. É muito importante trabalhar isso com os professores e isso tem que ser pauta de reunião pedagógica, isso tem que ser material compartilhado com os professores, porque tem que ficar clara essa ideia de aula, do que eu chamo de aula nessa modalidade. Então, para eles pensarem que é uma aula, independente deles oferecerem só atividades assíncronas ou atividades síncronas, é preciso pensar numa aula como não é no sentido de transposição do físico presencial para o digital, mas na lógica, na sequência da aula. Por exemplo,
Quando nós entramos em sala de aula, e isso precisa ser falado para os professores, eles se comunicam com os alunos, eles dão bom dia, eles dão boa tarde, eles dão boa noite, eles perguntam como estão, existe uma primeira acolhida de relacionamento. Nenhum professor entra em sala de aula entregando uma folha sem falar absolutamente nada com os alunos, uma folha que diga resolva os exercícios abaixo, ou leia a página 20. Não é assim que acontece. Então agora, para que a gente possa de fato ter uma aula e proporcionar experiências de aprendizagem, a gente precisa manter essa comunicação, que vai acontecer de forma escrita, nas atividades assíncronas, nos murais dos ambientes virtuais, vai acontecer no WhatsApp, em todos os canais de comunicação que a escola estiver estabelecendo com a comunidade e os professores estiverem estabelecendo com seus alunos e as famílias dos seus alunos. A gente não pode ignorar essa sequência, essa necessidade da mediação pedagógica. Porque se nós continuarmos apenas mandando folhinhas, como se fosse tema de casa, como se fosse extra aquilo que foi trabalhado em sala de aula, sendo que esse trabalhado em sala de aula não está acontecendo, nós estamos só ocupando o tempo dos nossos estudantes com o cumprimento de tarefas e que já está acontecendo e só vai aumentar o desengajamento. Ou seja, à medida que o tempo vai passando e que essas tarefas ficam só nessa lógica de cumprimento de tarefa, realização de tarefas, sem objetivos mais complexos, sem uma intencionalidade pedagógica mais clara, sem de fato acompanhar o processo de aprendizagem, sem de fato provocar uma experiência de aprendizagem. E o mais importante de tudo, sem estabelecer vínculo relacional da família e dos estudantes com a instituição, a gente não vai conseguir chegar até o final do ano assim. Porque já tem diminuído o número de alunos e famílias engajadas e a tendência é que diminua cada vez mais. Seja por não conseguir dar conta pela quantidade, nós vamos tratar disso também, seja por não conseguir dar conta pela complexidade, tendo em vista que não tem o professor para fazer a mediação pedagógica, seja porque não há uma interação, uma relação sendo mantida, é apenas o envio de tarefas. E aí, não poucas famílias estão falando que, bom, a escola que dê conta depois, eu não estou conseguindo dar conta, então é a escola que dê conta depois. E isso vai ser problema para nós lá no futuro. Já falei isso nos outros vídeos, vou repetir, tenho falado isso todos os dias. Todas as defasagens de aprendizagem deste momento de pandemia, de tudo que está acontecendo agora, serão nossa responsabilidade quando retornarmos. Cada aluno vai ter que ser recuperado, vai ter que ter as oportunidades de recuperação. Ou seja, quanto menos fizermos agora, quanto menos acompanharmos o processo de aprendizagem agora, quanto menos aprendizagens nós garantirmos agora, mais trabalhoso vai ser quando tivermos que decidir quem são os que voltam primeiro e quais vão ser os planos de ação para cada um desses alunos em termos de recuperação. Por isso eu tenho batido na tecla, nós não vamos fazer nada perto de perfeito agora nesse momento, nós vamos fazer o que é possível. Mas todo o esforço agora para garantir as aprendizagens serão conforto para nós quando retornarmos. Vai facilitar a nossa organização, desde o diagnóstico até a oferta das atividades e a maneira que as atividades são oferecidas. Portanto, o conceito de aula, entendido como a articulação entre atividades síncronas e assíncronas, dentro de um determinado período que nós organizamos e que nós planejamos, é de suma importância para a qualidade daquilo que nós vamos oferecer. E que é muito mais importante do que a quantidade de tarefas que as crianças estão recebendo em casa, ou os adolescentes, ou os adultos. Entender que a aula significa aquele planejamento que eu vou fazer a partir de habilidades que eu quero desenvolver e que eu penso em toda a sequência didática para que o aluno de fato desenvolva aquelas habilidades e não apenas execute tarefas mecânicas ou cumpra parte do seu horário do dia com a realização de atividades da escola, vai fazer diferença agora na vida dos nossos alunos e vai fazer diferença quando retornarmos e tivermos que fazer o plano de recuperação. Para os que foram atendidos, para os que não foram atendidos e para os que atendidos não tiverem conseguido aprender.
Então, a minha sugestão, a minha orientação para vocês é que vocês discutam a questão do conceito de aula e de como nós elaboramos uma aula nessa modalidade que nós estamos trabalhando, que não dá para reproduzir o que faríamos em sala de aula, mas que nós precisamos buscar estratégias para conseguir de fato proporcionar experiências de aprendizagem para os nossos alunos e não só enviar uma sequência de folhas de atividades que às vezes uma nem tem relação com a outra, nem seguem uma sequência. Para a gente pensar no cômputo de uma aula, na articulação de atividades síncronas com atividades assíncronas, a gente vai ter que pensar no tempo que o aluno demora, né, ou vai precisar para executar determinada tarefa. Via de regra, na nossa vida normal, em contexto de normalidade, essa não é uma preocupação dos professores. Em geral, a gente não pensa, e os professores não pensam, em quanto tempo o aluno vai levar para executar a tarefa. Porque isso não é uma necessidade do contexto de normalidade, porque nós temos um sinal que bate, que marca o final de um período, nós temos, né, o recreio, a gente tem as interações, então assim, a gente está fazendo uma atividade, se o sinal bate, nós terminamos na próxima aula, ou fica como tarefa de casa, a gente tem marcadores externos para delimitar o tempo que a criança vai ficar executando uma tarefa. Quando nós colocamos isso para dentro das casas, nós perdemos total controle sobre isso, porque um dos princípios, um dos requisitos para ser aluno na modalidade à distância é saber fazer a gestão do tempo e é ter autodisciplina. Só que os nossos alunos não desenvolveram isso antes do contexto de pandemia, porque eles também têm esses marcadores externos de tempo para a conclusão das atividades quando eles estão na escola. E agora, a gente imaginar que em casa eles vão fazer isso sozinhos, tanto gestão do tempo quanto autodisciplina, é surreal, né? Porque não vão fazer, eles vão ter que aprender, e alguns já estão aprendendo, mas isso vai acontecendo aos poucos, não é do dia para a noite. Então, quando eu só envio uma mesma folhinha que eu usaria na minha aula com marcadores externos de tempo, eu não estou pensando em quanto tempo, de fato, este meu aluno sozinho, sem as interações da sala de aula física, sem a minha relação física, sem a minha mediação pedagógica, vai precisar para executar aquela tarefa. E para a gente fazer o cômputo de uma aula nessa modalidade que nós estamos trabalhando, além da articulação, ou seja, de eu pensar dentro dessa carga horária do meu aluno, o que eu vou oferecer de atividades síncronas e o que eu vou oferecer de atividades assíncronas, eu tenho que pensar em quanto tempo o meu aluno vai levar, ou o tempo médio, porque isso não é um cálculo exato, essa transposição ela não existe, tá? 45 minutos dura o período lá na escola, então vou mandar a atividade para 45 minutos. Primeiro lugar, não, porque na escola acontecem várias outras coisas e eles não ficam 45 minutos na íntegra executando atividades. Isso não acontece. Então esse tempo ele é bem menor. E segundo, porque eu tenho que fazer uma projeção de tempo que os alunos vão levar para executar, porque nós temos uma diversidade de ritmos. Então eu vou ter um aluno que eu sei que uma determinada atividade assíncrona que eu estou enviando, ele vai levar talvez 10, 15 minutos com concentração para fazer, mas eu tenho um outro que vai precisar talvez de 45 ou 1 hora para fazer. E a gente precisa pensar nesse tempo médio do que seria o mínimo de tempo e o máximo de tempo que o estudante precisaria para resolver aquela atividade, para conseguir fazer o equilíbrio do dia do meu aluno. Porque na prática o que tem acontecido, e vocês devem estar acompanhando isso junto aos professores de vocês, nas escolas onde vocês estão, o envio de atividades sem pensar no tempo que o aluno vai levar para executar tem duplicado ou triplicado a carga horária dele. Ele estaria 4 horas na escola e em casa às vezes ele precisa de 10 horas para conseguir acompanhar o volume de atividades que está chegando para eles. Então, gente, esse vídeo é para dizer para vocês que tem que ser pauta da reunião pedagógica, tem que discutir isso com os professores, tem que delimitar os conceitos e tem que deixar claro o que nós estamos chamando de aula nesse cenário. Articulação de atividades síncronas e atividades assíncronas dentro da carga horária do aluno, prevendo, fazendo uma projeção do tempo médio para a execução das tarefas, de modo que ela não ultrapasse a carga horária que esse aluno estaria dentro da escola, para que ele consiga fazer.
Lembrando que a aula é toda a sequência didática que nós planejamos, tem que levar em consideração a nossa interação e a comunicação com os estudantes e com as famílias, e não só exercícios, não só a folha dizendo o que é para fazer. Certo? Vamos para o próximo vídeo?